Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir depois. Sejam todos bem-vindos na paz do Mestre Jesus. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Como sempre fazemos, ao iniciar o estudo, a leitura do Evangelho, vamos já com as nossas águas, não é? Elevar o nosso pensamento e agradecer. Agradecer a nossa Mãe Santíssima que trouxe ao mundo o nosso irmão maior Jesus. E a Ti, Mestre, agradecemos por mais esta oportunidade do Evangelho no Lar. Esse momento em que Tu adentras os ambientes onde nos encontramos e vai trazendo luz, a claridade, vai trazendo a mansidão, o amor, as bênçãos que necessitamos. Vai colocando o medicamento nas nossas águas, para que possamos usufruir desses fluidos benéficos e salutares. Mestre amado, te rogamos as bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados, especialmente para aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, perambulando pelas ruas, sem terem um lar para voltar. Te rogamos pelas crianças nos orfanatos, por aqueles que se consideram nossos desafetos. Mestre Jesus, abençoa todos nós. E te pedimos, Mestre amado, assim como pedimos aos nossos anjos de guarda, esses benfeitores da Tua seara de amor, que fiquem conosco em mais este Evangelho no Lar. Hoje nós vamos falar sobre a caridade material e a caridade moral. Mas, como sempre fazemos para nos auxiliar a refletir sobre o tema do livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz, com relação a esse capítulo 13, item 9, diz assim o André Luiz para nós: a diferença. Veja como você age diante do necessitado. Dá comida com gentileza? Dá agasalho sem grosseria? Dá remédio com carinho? Dá roupa sem rispidez? Dá calçado com bondade? Dá alívio sem exigência? Dá ajuda com brandura? Dá apoio sem revolta? Dá atenção com paciência? Dá auxílio sem desaforo? Dá ânimo com simpatia? Dá opinião sem altivez? Caridade é socorro com amor. Qualquer ajuda é sempre útil, mas não custa ser educado ao estender o benefício ao próximo. Chover é preciso, mas há grande diferença entre a chuva mansa e o temporal violento.
Então, André Luiz, como todo benfeitor, né? Eles chegam para nós, passam o ensinamento, mas sem nos agredir, sem violentar, né, a nossa pequenez. Porque chegam no âmago, lá no fundinho da questão, e nos fazem realmente refletir. Então, nos diz assim o Evangelho: caridade material e caridade moral. Para quem gosta de nos acompanhar, está no capítulo 13, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos. Nada de ódios, nada de dissensões. E direi mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam. E não veríeis mais, nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças, em tudo necessitadas. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao sair de vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. É importante, né, a gente lembrar aqui que o André Luiz, né, tem a passagem, e no livro, no filme fica bem visível, bem nítido isso, a cena que ele está passeando, não lembro se é com Lísias, e a senhora que ele ajudava no consultório, que não pagava consulta, acena para ele, e depois é dito para ele que ela sempre orava por ele, né? E Dr. Bezerra de Menezes também, quando chegou ao plano espiritual, tinha muitos que ele ajudou, esperando por ele. Então, que a gente possa fazer alguma coisa também nesse sentido. Mesmo que a gente ainda seja pequeno, que a gente ainda tenha nossas falhas, mas que a gente faça o bem que a gente puder, ao nosso alcance, né? E não pensando em receber isso, mas que façamos de coração, né? Só estamos colocando aqui exemplos de que nenhuma atitude má fica sem a volta, né? Nós precisamos pagar aquela maldade que fizemos, mas o bem que nós fazemos também é muito reconhecido, não é? Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aquele que pude beneficiar em minha última vida. Amai, pois, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois agora o sabeis. Esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. Então, qual não será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Porque a gente não sabe, né? Se aquele que por acaso vem bater na nossa porta, se já não foi alguém muito querido nosso. Desejo que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, aquela que não custa nada de material e, no entanto, a mais difícil de ser posta em prática. Por que, meus irmãos, que é a mais difícil de ser posta em prática?
porque a caridade moral é aquela de eu calar a minha boca, não falar o que não devo. Muitas vezes falamos demais, depois nos arrependemos, não é? E a palavra como a pedra já dissemos várias vezes, nós sabemos muito bem. Depois de lançada, não volta atrás. É difícil, então precisamos analisar. E é importante também, o próprio Evangelho nos diz, que a gente aprenda a calar, para às vezes deixarmos falar alguém mais tolo que nós. Né? Aquele ditado popular, quem fala consente, para nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que não é bem assim. Às vezes calamos para não causar conflito, aborrecimentos, inimizades. Não significa que o outro esteja falando a verdade, mas nós também não significa que sejamos donos da verdade. Então, se o irmão erra hoje, nós também já podemos ter errado ontem ou erraremos amanhã. Então, é importante que a gente aprenda a calar muitas vezes. Então, diz assim o Evangelho: a caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo, onde, no momento, estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que si. E isso é também um gênero de caridade. Olha aí, a caridade. Saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca acostumada às zombarias. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre, indevidamente, creem-se acima de vós. Ao passo que na vida espiritual, a única verdadeira, por vezes estão bem longe disso. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não reparar nos erros de outrem também é caridade moral. Pensai, sobretudo, em não desprezar vosso semelhante, porém, que essa caridade não vos impeça de fazer a outra. Recordai-vos de tudo o que já vos disse. É preciso sempre se lembrar que na pessoa do pobre rejeitado, talvez estais a repelir um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres de vossa terra, que felizmente certa vez eu pude beneficiar, e a quem agora sou eu que imploro. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e sempre pensai nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosalie, Paris, 1860. É bem importante, né? A gente lembrar um pouquinho. Quando a gente é ignorante, quando a gente não estudou nada da doutrina, não fez nenhuma leitura do Evangelho, a gente pode ignorar essas coisas, mas depois que a gente já estuda um pouquinho e sabe que somos todos irmãos, que estamos aqui como Maria, João, né? Mas já podemos ter sido lá no outro Antônio, José, não é? E a gente não lembra dos nossos parentes. Então, por isso nós precisamos lembrar que somos todos irmãos, assim facilita. Vamos tratar a todos como gostaríamos de ser tratados. Diz assim o roteiro sistematizado. Qual a diferença entre caridade material e caridade moral? Enquanto a primeira ocupa-se em atender o necessitado com bens materiais,
A segunda, que nada custa materialmente falando, consiste em se conviver com o próximo, dispensando-lhe o tratamento e as atenções que gostaríamos nos fossem dispensados. Quando se pratica caridade moral, dá-se do que se tem. Quando se pratica caridade moral, dá-se do que se é. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Aqui quando diz, que consiste em conviver com o próximo, dispensando-lhe o tratamento e as atenções que gostaríamos que nos fossem dispensados, que é a caridade moral, nós precisamos lembrar que para muitos de nós existem convivências bem difíceis. Por quê? Porque a lei de ação e reação, aquilo, quando a gente semeia, a gente vai colher, e que Jesus nos convida para que a gente não parta daqui com inimizades, Ele diz que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Então, o que acontece? Muitas vezes partimos com inimizades, com ódios e rancores. Deus nos dá a oportunidade de vir novamente e muitas vezes trazermos como nosso filho, ou nosso pai, nossa mãe, um inimigo do passado. Para que Deus faz isso? Para que aprendamos a amar, para sermos amados. Só que lá no arquivo, na memória do Espírito, ainda tem aquele resquício de sentimento que nós viemos justamente para elaborar, para emparelhar, para aparar as arestas, não é? E aí as convivências difíceis. Aquele filho que só contraria a mãe, o pai. Aquela mãe que não consegue dar a impressão de que nem ama aquele filho. Então são essas coisas. E por isso, quando a gente aprende essa doutrina, que tira esse véu dos nossos olhos, que faz nós enxergarmos como realmente é a vida, a passagem nossa por aqui, fica mais fácil. Começamos a compreender que um de nós errou, um de nós magoou muito, e não importa quem foi, importa que de nossa parte precisamos fazer o melhor por aquele irmão, porque ele está nos ajudando a evoluir. E se mesmo assim, sabendo, e nós não fizermos tudo para termos uma convivência melhor, mais pacífica, de compreensão, de entendimento, vamos voltar. Vamos reprovar nessa prova e voltar. Precisamos pensar nisso e elaborar uma forma de conviver da melhor forma possível. De que modo a prática do amor ao próximo tornaria o homem mais feliz na terra? Eliminando o ódio e ressentimento e amenizando a pobreza. O rico auxiliaria o pobre com o que lhe fosse supérfluo e mesmo com o que lhe fosse necessário. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houver desfeito. Dar mesmo do que nos sobra não seria estimular a ociosidade do próximo? Não, pois nem todo carente é ocioso, é preguiçoso, não é? Ademais, quando ajudamos alguém, não devemos nos preocupar com a destinação dada ao nosso donativo. Esta é responsabilidade de quem o recebe. Nossas sobras de hoje poderão ser nossas necessidades de amanhã. Que reflexo terá a ajuda que prestamos ao próximo quando nos encontrarmos na vida espiritual?
Nossa maior alegria será o reconhecimento e a gratidão daqueles a quem tivermos ajudado aqui na Terra. Nossas doações e ajudas geram gratidões e amizades que nos ajudarão ao retornarmos à vida espiritual. Por que não devemos repelir aquele que nos pede ajuda? Porque repelindo um desgraçado, estaremos talvez afastando de nós um irmão, um pai, um amigo nosso de outras existências. Muitas vezes nos desesperamos ao reconhecer no plano espiritual irmãos nossos de outrora naqueles a quem deixamos de ajudar. E por que a caridade moral é mais difícil de se praticar do que a caridade material? Porque nos exige verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios tão contrários ao egoísmo a que ainda estamos presos. A caridade moral que todos podem praticar nada custa, porém é a mais difícil de exercer-se. E como podemos exercitar a caridade moral? Pelas pequeninas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar, ignorar a má palavra e o mau procedimento, começando sempre pelos nossos familiares. Grande mérito há em um homem saber calar, deixando fale outro mais tolo do que ele. Não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. E é possível se fazer caridade quando se dispõe de poucos ou mesmo de nenhum bem material? Sim. Mesmo aquele que não dispõe de recursos para fazer a caridade material, encontrará mil maneiras de praticar a caridade moral por meio de pensamentos, palavras e ações. É importante a gente lembrar que uma oração que fazemos por alguém é uma caridade moral. Nem precisa o outro estar sabendo que estamos orando por ele. É caridade moral. Às vezes aquela pessoa que nos fez maldade, que usa maledicência contra nós, oremos. Caridade moral. Praticar a caridade material é dar do que nos sobra e até do que nos faz falta. Praticar a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas. E como se pratica a caridade por pensamento? Orando por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, desejando sempre o bem do próximo. Uma prece feita de coração os alivia. E como se pode praticar a caridade por palavras, dando aos nossos familiares e àqueles que convivem conosco um bom conselho, palavras de consolo, estímulo, fé em dias melhores e esperança na misericórdia de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Aquele que tem amor dentro de si o deixa escapar através de palavras fraternas. E a caridade moral por meio de ações, como a podemos praticar? Oferecendo ao nosso irmão um sorriso, tendo para com ele um gesto afetuoso, dispensando-lhe singelas atenções, prestando-lhe pequenos favores, enfim, buscando tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. A caridade moral nada custa, materialmente falando, mas é a mais difícil de se praticar, porque nós precisamos ser sinceros. Nós podemos até usar a máscara diante dos irmãos, mas diante de Deus nós não conseguimos. Ele nos vê, ele vê o nosso coração. Porque a prece, o bom conselho e o gesto amigo são atos de caridade? Porque ao praticá-los estamos doando ao próximo sentimentos e fluidos benéficos que nos exigem quase sempre grande esforço de abnegação e renúncia. Elevar o pensamento a Deus em benefício do próximo é a forma de praticar a caridade moral.
E qual a importância da consciência na prática da caridade? A consciência é voz de Deus a nos chamar para que esgotemos todas as nossas possibilidades em favor do próximo, como único caminho para a felicidade. Deus, em sua infinita misericórdia, nos pôs no fundo do coração uma centelha vigilante que se chama consciência. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Então, é bem importante, né, que a gente pratique essas caridades, não é? A material, quando tivermos possibilidade, e a moral sempre, de coração. Né? Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, passou rapidinho, não é? E sabemos que Jesus está conosco, abençoando cada ambiente, derramando bênçãos, medicamentos nas nossas águas, que possamos sempre elevar o pensamento e quando formos tomar um medicamento, que nós possamos tomar com a nossa água fluidificada, elevando o pensamento a Deus, pedindo que esse medicamento seja o certo, que faça o efeito desejado pelo médico e por nós. Que sempre lembremos disso, porque elevar o pensamento, pedir a Jesus, que está sempre esperando, de mãos estendidas, na nossa direção, nós podemos fazer isso sempre. É a melhor coisa. Nos traz a calma, a compreensão para aqueles momentos de dor, momentos difíceis, de aflição, de desespero. Que possamos sempre lembrar dele. Ele está sempre, como já falei, com as mãos estendidas para nós. Lembrando que aquele que desejar oração para si ou para alguém, coloque no Messenger. Também, se quiser as irradiações diárias, dê seu número, eu coloco no WhatsApp e envio. Toda manhã tem uma oração no canal para os enfermos do corpo, da alma. Temos o atendimento fraterno pelo Messenger também. Então, estamos aí para trabalhar com Jesus. Então, mais uma vez, elevando o nosso pensamento a esse mestre de amor, queremos agradecer por estarmos unidos em teu nome, mestre. Que cada irmão que nos ouvir, que nos assistir, possa sentir a tua sublime presença, a tua luz iluminando cada cantinho deste ambiente que nos recebe e também nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender as provas, as expiações e não nos lamentarmos para não perdermos o mérito do que precisamos enfrentar aqui para chegarmos bem melhores no dia que daqui partirmos para o plano espiritual. Abençoa, Mestre Jesus, que possamos todos termos uma semana produtiva em todos os segmentos do bem. Auxilia, Mestre amado, aquele que irá fazer uma consulta, aquele que irá fazer um exame, aquele irmão que está procurando um trabalho, um emprego. Todos os irmãos, Mestre, porque tu sabes das nossas reais necessidades. Que a tua luz ilumine a todos e que o teu amor nos contagie e, através de nós, outros irmãos recebam esse contágio. Cuida de nós hoje e sempre, que assim seja. Um beijo no coração e até a próxima semana, se Jesus permitir.